Fala galera, tô aqui com a Denise Queiroz, uma pessoa extremamente talentosa, e para o nosso público empresarial e investidor que quer realmente atingir o sucesso, às vezes a gente acaba negligenciando aspectos pessoais e emocionais que nos levam a estar abaixo do nosso limite de conquistas e sucesso. A Denise está se especializando na área de inteligência emocional financeira, atuando bastante naquela parte de crenças que te limitam de crescer e você nem percebe. Às vezes nós crescemos com pais, avós, enfim, pessoas próximas que podam o nosso crescimento, e a Denise, especialista aí na área, vai poder explicar um pouco mais pra gente. Conta a sua história, né? Você morou fora do Brasil há 16 anos. Sim. Olá pessoal, meu nome é Denise Queiroz. Eu morei fora há 16 anos, eu tive um histórico de vida bem chato, com financeiro, vamos dizer assim. Eu vim de uma família muito rica, todos os meus tios, meu pai, todo mundo era muito bem de vida, e todos gradualmente foram perdendo tudo, né? Todos eles quebraram, todos eles tiveram problemas, toda a família ficou, vamos dizer assim, uma situação de financeiro bem diferente do que era antes. O que também me afetou ao longo da vida. Eu acabei fazendo muitas coisas, trabalhando com muitas coisas, mas acabei também não conseguindo mais reter o dinheiro. Então isso era uma dor que eu tinha e que eu vim tentando descobrir os motivos de eu prosperar financeiramente, mas eu não consegui reter o que eu ganhava, né? Então, indo bastante profissionais de psicologia, vários tipos de terapias diferentes, eu acabei começando a estudar desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, e acabei entendendo que grande parte desse meu problema era as crenças limitantes que eu tinha quanto ao dinheiro, né? Pelo fato do meu pai não ter sabido como lidar com o dinheiro, mesmo depois ele tendo recuperado o que ele tinha perdido, mesmo meus tios também tendo recuperado, eles nunca mais conseguiram reter aquilo ali, acabaram perdendo diversas vezes. Todos os negócios que faziam eram negócios ruins, vamos dizer assim. E eu entendi que isso vinha não só de mim, da minha má administração com o dinheiro, porque eu não era uma boa administradora de dinheiro, mas sim via um pouco desse passado, né? Então você diria que é um padrão que se repetiu na sua vida sem você perceber, e você acaba tomando escolhas que te prejudicam a si próprio. Com certeza. Os padrões, as crenças limitantes, elas são formadas por isso, por experiências de vida que você vai acumulando, né, ao longo da vida. Mas essa experiência que você teve foi logo com 20, 30 anos ou não, foi desde criança. Geralmente desde as pequeno. crenças são instaladas na infância. Então na infância pode ter um fato ali que prejudica toda a sua vida. Essa crença ela pode ser tanto financeira quanto uma crença de personalidade, de identidade, e enfim, essa crença ela pode estar te limitando e fazendo você viver uma vida abaixo do desejado. E com isso você falou que foi na sua infância, né? Pelo que eu sei da sua história, você teve que se virar desde pequena. Sim. Você saiu do país com quantos anos? Com 18 para 19. Mas antes disso você já tinha trabalhado desde os 13, sim. Você trabalhou desde os 13 com o quê? Comecei como modelo, depois saí de modelo porque não conseguia me manter, fazia um pouco de modelo, produção de evento, depois vim de carro, depois vim de roupa, depois voltei para trabalhando ainda com evento. Depois disso eu saí do país, saindo do país, quando a gente sai, independente, enfim, quando eu fui eu não tinha muito dinheiro para me manter, então eu tinha que trabalhar do que desse. Você saiu do país com quanto dinheiro? 300 euros. 300 euros para onde? Para Itália. E como que foi? 300 euros não dá nem para uns 10 dias na Itália, eu acho. Não dá para nada, não dá nem para isso. Foi difícil, mas o pior que foi quando eu cheguei lá, as leis mudaram, eu fui para fazer os meus papéis de cidadania, as leis mudaram e eu acabei não podendo mais trabalhar, eu tinha que ter um permisso, uma permissão. Mas antes disso, o que te motivou a sair do país e ir para a Itália? Você estava buscando eu gostava de estar aqui, mas era o fato que eu tinha a chance de ter o passaporte italiano, né? E aqui no Brasil demorava, 15 anos para você tirar pelo Brasil. E como eu tinha toda a documentação, eu era nova, eu sempre quis viajar o mundo todo, eu aproveitei a chance e fui para Itália. E você com 18 anos? Saí com 19, quase 19. E você está fora do país há 16 anos. Você chegou lá na Itália, você tinha 300 euros, como você se virou? Trabalho de tudo, umas corporativas, umas cooperativas que te ajudavam a conseguir trabalho, só que quando eu cheguei as leis eram diferentes, aí que estava esperando cidadania já não podia mais trabalhar. Então era um trabalho ilegal, assim, então a gente fazia de tudo, recolhia copo em discoteca, limpava, bartender, né, bartender, bargirl, não sei como é que fala, limpeza, tudo o que tinha a gente ia fazendo. E depois obviamente a gente foi fazendo, eu consegui minha cidadania, fui aprendendo o idioma e as coisas foram melhorando, mas sempre eu tinha esse ganho e perda, eu ganhava, eu tinha sorte em conseguir os trabalhos, eu era boa em fazer negócios, eu já tive restaurante, já tive uma loja de roupa, já tive marca de roupa de fitness, já tive várias coisas,
Mas eu não conseguia terminar aquilo ali direito, ou eu não conseguia reter aquele ganho. Era bem assim, e era inconsciente, é uma coisa muito chata porque você não consegue lidar. Ainda que você vira e fala assim, não, esse mês eu vou colocar tudo no ponto do lápis, é uma coisa inconsciente, você acaba gastando com coisas que não são necessárias, quando você vê, foi. E o ponto que eu acho impressionante é hoje você fala quantas línguas? 5. E quando você foi para a Itália, você falava italiano, inglês, não, alguma coisa? Só português. Só português. E como você conseguiu aprender e desenvolver essa fluência em Eu sempre fui boa em línguas, eu sempre fui boa em português, assim, eu sempre fui boa em aprender, assim, línguas pra mim, eu gostava, né, eu queria viajar. E eu morei nos lugares onde falam inglês, eu morei em países, na Itália, eu morei na Suíça, eu morei na Espanha, então isso acabou me forçando a aprender o idioma. Eu aprendi bem rápido, na verdade, mas é porque eu tenho facilidade mesmo. E um dos seus grandes talentos é se comunicar com as pessoas, eu diria. Sim. Porque você realmente se interessa por elas. Eu me interesso, eu sou boa com pessoas, eu me interesso por pessoas. Pelas histórias. Pelas histórias e pelas dores. Se é pra conversar, você conversa infinitamente. Conversa infinitamente, ó. É o seu dom. Sim. E aí você contava que, assim, acho que desde sempre na sua história, você sempre contou que as pessoas conversavam com você buscando um conselho, buscando Isso foi o que me motivou a estudar o coaching, né? Hoje em dia eu sou formado pela Febracis como coach integral sistêmico, agora eu estou me especializando em inteligência emocional financeira, e eu escolhi inteligência emocional financeira justamente porque essa é uma dor minha, né? A dor de não conseguir, de não entender como, não é nem de bem gastar o dinheiro, mas é de como não conseguir reter o dinheiro. O que me fazia, por mais que eu tentasse me planejar, o que me fazia não conseguir reter o dinheiro. Então, quando você viveu essa história que você teve na infância de ter muita grana e perder, quando você se viu ganhando dinheiro de novo, né, você teve alguns gastos descontrolados, você tentou meio que compensar, quero me provar que eu posso ter essa grana e posso ter esse material ali. É assim, são diversas crenças, né, ao mesmo tempo que quando foram acontecendo todos esses casos, né, obviamente pessoas se afastaram, você se sente um pouco humilhada, você se sente um pouco rejeitada, porque é o que acontece, né? Quando você tá com muita coisa, todo mundo tá do seu lado. Quando perde, todo mundo some, tem aquela coisa da família não querer mais falar contigo, o outro, né? Então, obviamente, quando eu comecei a conseguir as minhas coisas, né, a ter por mim mesma, e não era pouco, obviamente eu já tinha aquela carência emocional de ser aceita, de ser pertencente. Então é óbvio que eu fui buscar isso ou comprando até pessoas e situações, né? Por exemplo, todo mundo, você tá se sentindo sozinha, você quer encontrar com alguém, a pessoa não tem dinheiro. Isso acontece muito na Europa, geralmente a pessoa não tem dinheiro. Então você fala, não, pode deixar que eu pago. Então você começa a criar esse vínculo muito materialista com as pessoas também, com as situações. E é óbvio que você acaba descontando aquela dor emocional, onde você pode, ou gastando muito, ou saindo muito, ou de alguma forma aquele dinheiro, você vai encontrar uma maneira de gastar aquele dinheiro. Quando você tem um mindset instalado, é como se fosse um termostato, assim. Se você tem um mindset, se você tem ali uma crença limitante, que você está acostumado, você viu a sua família perder tudo, ou você estava acostumado em um certo budget, por exemplo, sei lá, você tem na sua cabeça que você não pode ganhar mais 5 mil, é uma coisa inconsciente. Ou você viu a sua família sempre perdendo, ou você viu o pai que não ganhava muito bem, então você tenta manter, você vai manter aquele termostato ali. Entendeu? Você pode até ganhar muito, mas você vai acabar voltando pro pouco. Você dá um jeito de gastar esse dinheiro de torrar ele todo. E o engraçado é que quando a gente acaba se especializando nessa área, normalmente vem de uma dor nossa que a gente não quer repetir o padrão. O meu exemplo é que eu me especializei em finanças porque eu tinha uma dor dentro de casa, onde a minha mãe, por mais que fosse médica, ela gastava mais do que ganhava, vivia pegando empréstimo, isso consome a renda mensal dela e vira uma grande bola de neve. E num dado momento você não consegue mais sair. Uma outra crença bem limitante do brasileiro em especial é que só enriquece quem faz coisa errada. Aí a igreja fala que é mais fácil uma agulha, sei lá, entrar no do que você achar o rico no reino dos céus. E a gente isso são tudo crenças limitantes. Que vem de cultura, igreja. As crenças, geralmente não, elas se instalam aí. Os familiares, o seu círculo de amizade, são os seus experiências de vida em casa, de convivência, né? E as experiências religiosas. Então, são diversas as crenças limitantes quanto ao dinheiro. Né? Dinheiro não cai em árvore, dinheiro é difícil,
O país é muito ruim, o Brasil é ruim, não dá pra ganhar dinheiro. Gente, tem muita gente bem aqui no Brasil, isso não tem nada a ver. São tudo crenças limitantes que depois, cedo ou tarde, elas vão vir, assim, né? Que são dois aspectos que eu destacaria também. Existe a crença limitante da escassez e existe a abundância em excesso. Justamente. Onde você acredita que não pode ter tanto dinheiro pela escassez, que não pode ganhar mais que 5, 10 mil reais por mês, ou que não pode enriquecer no Brasil porque o país tem muito desempregado, porque o país está em crise, que é Lula, é Bolsonaro, e sempre fica nessa briga. Ou então da abundância em excesso, onde você acaba descontrolado e gastando, quando você vai ver pessoas queimavam milhões e milhões de patrimônio, né, do nada. Mas tanto uma quanto o outro vem do emocional. São programações mentais inconscientes. E essas crenças limitantes, né? Eu vejo muitas pessoas que estão crescendo e estão sendo barradas pela mentalidade. Quando eu converso com o pessoal do Instagram, eu vejo muitas respostas que eu vejo na cara, que são formas de pensar. Sim. Então, para obter o sucesso potencial que você tem, eu diria, e eu acho que você também, que você tem que ter sempre um trabalho mental. Tem que reprogramar essas crenças. Você tem que ter um personal mental, né? Porque toda crença, você pode reprogramar essas crenças. Você pode eliminá-las, dar um novo significado. Porque uma crença ela é tão boa quanto ruim. Tem pessoas que nascem em famílias maravilhosas, super controladas, com muita disciplina, e obviamente essa pessoa ela vai ter mais sucesso. Tem gente que já nasce para ter dinheiro. Por exemplo, o Donald Trump perdeu milhões aí, não sei há quanto tempo atrás, e depois ele ficou pobre, vamos dizer assim, depois ele fez até mais do que ele já tinha perdido, porque o termostato dele é alto, ele está acostumado a ter dinheiro. O mindset dele, ele não tem uma crença limitante quanto ao dinheiro, ele tem uma crença abundante quanto ao dinheiro. Então ele pode perder 1000 vezes e ele vai ganhar outras 1000 vezes. Um ponto bem interessante disso daí é que quando você fala de mente poderosa, eu fiz a jornada de CLT para empresário. Quando eu estava no nicho, que eu vivia no meio de CLTs ali, a mentalidade é extremamente diferente. Então, quando eu puxava um convite, vamos embora no Tony Robbins, ouvir o que ele tem a dizer, Sim. ou num coach, ou numa terapia, muita gente fazia piada. E eu vejo, dos caras multimilionários que eu conheço, de bi que eu conheço, todo mundo faz terapia, pratica esporte e tem um coach de alta performance ali. Tem um mentor, por exemplo, eu tenho uma mentora, né, para minha jornada dentro do desenvolvimento pessoal, para mim ser apta a passar esse conhecimento para vocês. Eu tenho uma mentora e você precisa de um mentor, não tem como. Você tem que ter alguém que seja melhor que você em alguma coisa, né? Por isso que existem psicólogos, enfim, tem várias terapias que trabalham cada um a sua dor ali. O ponto é que a gente às vezes está acostumado, né, no Brasil ao menos, de tentar se cuidar um pouco mais do corpo, aí tem um personal do corpo, Sim. mas existe também o personal da mente. Quando a gente trabalha, quem trabalha mais 12, 14, 16 horas por dia, você tem que estar com a mente no gatilho ali para você estar sempre se tratando, destravando alguns potenciais que você tem, que você pode estar num ciclo vicioso. Com certeza. Eu tive um momento onde eu tinha feito a transição de CLT para empresário, e em algum momento eu me vi perdido, meio para baixo assim. Aí a minha psicóloga, que é a Kelly, ela falou assim: Tasso, eu tenho um paciente que ele sonha em estar aonde você está, e é a meta dele daqui a 3 anos. Aí eu me lembrei que aquela era a minha meta que eu tinha me colocado 2, 3 anos atrás, e eu estava exatamente aonde eu tinha me colocado. Então, uma sementinha que ela plantou, que ela me fez ver a retórica Sim. do porquê que eu estava ali, que me fez entender o que eu estava fazendo. E aquilo me deu um puta gás. Né? A gente se perde um pouco nos nossos objetivos, assim. Às vezes a gente quer muita coisa, acaba chegando ali pelo objetivo e acaba esquecendo que isso era o que você queria há pouco tempo atrás, né? Acaba não valorizando muito. E como que, por exemplo, o coaching pode ajudar a pessoa a atingir alta performance? Alta performance seja emocional, de trabalho, seja a financeira? Assim, dentro do coaching integral sistêmico a gente trabalha todas as áreas, né? Trabalho espiritual, conjugal. Obviamente, sem dinheiro é muito difícil que você consiga ter uma vida conjugal legal, que você consiga ter uma vida espiritual legal, porque a sua cabeça vai estar sempre... Cara, ninguém gosta de ficar sem dinheiro. Todo mundo pode falar que dinheiro é uma coisa ruim. Dinheiro não é uma coisa ruim, dinheiro é uma coisa maravilhosa. Com dinheiro você consegue dar uma vida melhor para sua família, você consegue ir a alguns lugares que você gosta. Então isso é uma crença limitante, né? Então o que eu gosto de trabalhar primeiro é sempre a crença financeira, porque eu acho que você desbloqueando essa crença financeira, você vai ter mais prosperidade para estar melhor nas outras áreas, né?
A gente trabalha em todas as áreas, mas se você tem mais dinheiro, com certeza você vai ter mais saúde, você vai ter mais tempo com a sua mulher, você vai estar melhor com seus filhos, você vai estar melhor com a sua espiritualidade e assim por diante. É que com o dinheiro você tem a tranquilidade de escolher o que você quer fazer. Você tem tempo, você está tranquilo. E eu digo que é impossível você aproveitar o seu filho brincando aqui agora se você está pensando com a fatura do cartão de crédito. Isso é muito ruim. Então, vocês têm, né, um método, umas ferramentas para ajudar as pessoas. Várias ferramentas, são mais de 100 ferramentas diferentes. E a gente vai aplicando essa a cada semana, tem exercícios de casa, a gente se entende bem o caso de cada um, né? Cada um é um caso. Às vezes ele está muito ruim financeiramente, mas a gente precisa trabalhar um pouco melhor ali a espiritualidade. A gente faz um conjunto, né? Não trabalha só uma área de vez, mas a gente escolhe aquelas que tá incomodando mais e trabalha essas áreas para conseguir alta performance. Então não é algo padronizado, não. É um método que consegue ir específico na dor daquele seu mentorado, de como que ele e você consegue ver qual é a dor específica e como que você vai guiar ele de A para B, fazendo com que ele tenha sucesso ali. Com certeza, a gente vai ter uma conversa, cada um a gente faz uma ferramenta que chama MASC, uma ferramenta bem interessante do Febracis, onde a gente consegue entender como está a pessoa ali em questão em cada área da vida. E ali a gente consegue escolher quais áreas a gente vai trabalhar primeiro. Isso é muito legal, né? Porque é algo individualizado, né? Não é algo que você segue uma receita de bolo e só manda para a pessoa. Porque às vezes a pessoa está muito bem financeiramente, às vezes ela nem sabe que ela está mal financeiramente. Ela não entende. Então a gente vai trabalhando um pouquinho ali as crenças, né? Eu não foco muito... Eu foco um pouco no passado, mas eu tento entender como ela está hoje em dia, o momento atual dela. Então a gente estuda o momento atual, o momento como ela gostaria de estar, né? O desejado. E depois a gente consegue estabelecer e criar um caminho de sucesso, vamos dizer assim. Um caminho para que ela consiga performar melhor, estar melhor consigo mesmo. E muitas vezes quando a gente está preso ali, seja no dia a dia da nossa empresa, no dia a dia da nossa família, a gente precisa ter uma visão de fora com perspectiva e normalmente essa mentoria te dá essa visão de fora. Porque ela consegue enxergar o que você não enxerga. As crenças, a gente normalmente não enxergamos as crenças. E quão importante você vê esse trabalho de coaching para alta performance de um empresário, de um investidor, para ter... Se você não está com o emocional legal, provavelmente em algum momento você vai falhar. Em alguma área você vai falhar. Porque o emocional ele é tudo. Sem emocional você não vai conseguir performar bem. Se você está bem emocionalmente, já é 70%, 80% de sucesso. E é isso que eu falava, né? Eu vejo bastante essa dor, né? Eu vejo que todo mundo, né, empresarial de sucesso tem mentores, tem trabalho de terapeuta, tem coaching de performance, e estão sempre buscando esse trabalho em conjunto porque você, cara, quem vai até o limite sabe que às vezes você está no limite ali, você precisa dar aquela respirada e que apertando aquele parafusinho lá no final você consegue explodir às de vezes novo. Você não tá vendo. E são vários os casos de pessoas super ricas, super bem e que estão super infelizes. Então essa infelicidade ela vem do emocional. Então a gente tenta pegar o que está trazendo, qual é a emoção, o que está trazendo aquele emocional ruim, que está abalando o emocional, por que a pessoa não está performando, às vezes ela está achando que é uma outra coisa completamente diferente. Então, estando lá de fora, escutando um pouco o cliente, você consegue chegar exatamente no problema. E aí consegue arrumar. E o que eu acho bem legal disso tudo, que combina com a sua história, é que você durante 16 anos você viveu global, você teve contato com o público em todas as profissões que você teve. Ela não falou, mas foi modelo internacional, não foi modelo de revista Teen aqui não, então ela estava em uma escala global. E em todas as histórias que a gente conversa, você me conta de casos que as pessoas te buscavam para ter um conselho. Sim. E sempre foi referência nisso, né? Foi por isso que eu decidi estudar o coaching, né? Porque eu tive pessoas, sempre que a gente estava às vezes na festa, assim, o pessoal vinha, Denise, então vamos conversar, e o pessoal ficava conversando, e eu lá, a festa rolando, eu lá conversando. E depois de um tempo, essas pessoas sempre mandavam alguma mensagem, cara, você mudou minha vida, obrigada. Eu já comecei a fazer aquilo, deixei de fazer aquilo, olha, muito obrigada. E não foram uma vez, foram várias vezes. Então foi uma coisa que eu decidi. Eu falei, poxa, acho que eu sirvo para isso. Se eu puder somar na vida de cada pessoa, assim, eu vou ficar muito feliz. Né? Que você tem uma experiência de vida muito rica, né? Você morou fora durante... eu passei muita coisa, morei fora muito tempo. O intercâmbio cultural, você passou por dificuldades. Eu fui do luxo ao lixo, assim, várias vezes, né? Não só uma vez. Meu pai perdeu tudo várias vezes. Eu me vi tendo que pedir dinheiro para os outros, aí uma crença limitante que foi criando, né? Depois, quando eu fui estudando, eu fui entendendo
todas as crenças que eu fui acumulando ao longo da minha vida, né? Depois, logo aquele sentimento de rejeição, logo depois os sabotadores, as coisas que eu criava na minha cabeça para que eu não chegasse, para que eu não fosse, para que eu não performasse de uma certa forma. Quantas oportunidades eu não perdi porque eu tinha medo ou porque eu achava que eu não merecia. Ou porque se podava de aceitar. São os sabotadores, por medo, rejeição, merecimento, são várias as crenças, são vários sabotadores. E isso a gente precisa, cada um, a gente precisa sentar e dar uma analisada mesmo e assim, aplicar as ferramentas corretas. E quando a gente fala de comportamentos sabotadores, né, quais são os padrões assim, que mais se repetem? Eu vejo muito aquele, né, perfeccionista, que só quer fazer se tiver perfeito. É por aí? Sim, tem o perfeccionista, tem o ansioso, o procrastinador, né? Ele está sempre procrastinando ali para fazer as coisas. E são todos sabotadores. E todos esses sabotadores são padrões. São padrões repetitivos. Você vai repetindo e são todos eles inconscientes. E como que é um comportamento sabotador perfeccionista, por exemplo? O perfeccionista, ele quer tudo perfeitinho, né? Tem que ter o lugar perfeito. Mas como se reflete? Acho que se junta, né? O próprio perfeccionismo... O perfeccionista, ele fica ansioso, aí ele procrastina. Vai criando essa bola de neve, né? Como diz você sempre, negativa. Né? Você acaba não fazendo nada porque tinha que estar tudo perfeito e depois você acaba criando esse bloqueio, né? Porque você acha que você não é bom o suficiente, quando não é bem assim, não é questão de ser bom, são padrões mesmo, tipo de pensamento, são sabotadores. E eu vejo um também, não sei se cai dentro dos padrões, aquele de sempre tadinho, vítima, né? O vitimista, né? O vitimista tudo nunca tem autorresponsabilidade, né? Tudo depende dos outros. Choveu, então o país tá muito ruim. Minha família não me ajudou, a política, é tudo um pouco assim, ele nunca pega a responsabilidade, ele tá sempre colocando a culpa nos outros. Ele terceiriza a responsabilidade, né? Ele fala, até de política, né? Tipo, é o Lula, é o Bolsonaro, e aí você vê a pessoa não ganhou dinheiro nem com o Lula, nem com o Bolsonaro, nem com o próximo que... Ele nunca vai ganhar. Ele nunca vai ganhar. Colocando a culpa Enquanto, eu até brinco, né? Eu tenho ciclos de amigos diferentes ali, e eu vejo que enquanto tem gente chorando, que tem muita taxa de desemprego alta, que vai ter eleição, que não sei o quê, tem gente ganhando 1 milhão, 2, 3, 5, 10 milhões ali. Com crise, com problemas, com política ruim, não importa. É uma questão de alta performance mesmo, uma questão, é tudo ligado ao emocional. E tudo isso dá para ressignificar, dá para melhorar, dá para ser uma pessoa melhor, dá para ressignificar tudo isso, dá para cuidar disso tudo, mas tem que querer, porque não é um processo fácil. Você vai mexer em feridas, que doem, né? Que doem. E quando dói, você às vezes ataca, entende, né? Você não entende. Sozinho, eu consegui fazer muita coisa sozinho porque realmente eu sofri muito. Eu sofria muito porque eu tinha crise de ansiedade, eu tinha o procrastinador, eu tinha o perfeccionista, o vitimista até que não, porque eu sempre gostei de ver a solução. Mesmo quando eu via que eu estava num problema, eu falava, cara, não é possível. Eu sou melhor que isso, eu vou resolver. Mas ao mesmo tempo que eu resolvia, eu voltava ali novamente. É uma crença já são coisas. E falando de perfeccionista, eu até passei por isso, antes de eu começar a empreender de fato, eu falava, eu tenho que falar de uma coisa de uma forma muito técnica. Até eu começar a ver quem ganhava dinheiro com finanças empreendendo, não era melhor do que eu na técnica, ele só fazia, só executava. Então, assim, acho que o grande motivador do sucesso é você começar a executar e também parar de procrastinar, né? Tem que usar o que tem, né? Usar o que tem. Tem que começar do jeito que tá. E ir evoluindo, mas isso é bastante de autoconhecimento, né? Como que a mentoria, o coaching que você faz pode contribuir para que eu me performe melhor, por exemplo? O coaching, ele praticamente vai te pegar desde o seu estado atual, vamos dar uma analisada no seu estado desejado, vamos criar aí um caminho, né, até esse estado, vamos mapear todas as áreas que são realmente necessárias, a gente vai trabalhar elas uma a uma. A verdade é que assim, às vezes você encontra, quando a gente faz ali o MAS, né, mapeando o estado atual, a gente consegue encontrar ali três áreas da vida que estão mais precárias, né? Mas tem sempre, melhorando uma delas, você já consegue, as outras já vão melhorando junto. Quais são essas áreas que vocês atuam? A gente trabalha, são todas as áreas da vida, né? O conjugal, o familiar, o espiritual, a saúde, o seu nível intelectual, o financeiro, que é onde eu falo mais. Vocês mapeiam, você mapeia, a gente vê qual você tem mais crítico no momento e vamos trabalhar aquilo ali. E são encontros semanais, quinzenais, mensais? Depende da... O melhor sempre é um encontro semanal, porque você consegue ficar ali. Porque se você deixa a pessoa muito tempo, ela acaba se perdendo, né? Eu não gosto de passar muita ferramenta, porque são várias ferramentas, né? Obviamente a gente vai analisar, não vamos usar todas, a gente vai analisar aquela que serve para você, para o cliente,
mas são várias ferramentas e se não ficar em cima, a pessoa acaba fazendo. Porque se ela é um procrastinador, ela vai procrastinar. Se ela é um perfeccionista, ela vai querer, por exemplo, se eu passo uma meditação, tá? Ela vai estar querer um lugar certinho, com o incenso, com as pedras de cristais, e não é assim. Meditar é sentou onde for, onde tiver mesmo, eu senta, vejo que até pode fecha o ser olho. no início mais semanal, mas que tende a ser um trabalho contínuo, né? Porque Tem você pode que ser um começar trabalho semanal, contínuo. aí ele Depois vai pode- se desenvolvendo, pode Claro. ser quinzenal, aí Sim, pode com ser o tempo mensal. depois eu posso encaminhar ele para um outro profissional que não tenha nada a ver com coaching, mas que sempre dentro da inteligência emocional, né? Para melhorar esse E você ir ponto. acompanhando e mentorando essa pessoa ao longo do processo. Sim, com certeza. E aí a pessoa consegue, de fato, destravar e É uma atingir coisa inconsciente. Do mesmo jeito que as crenças elas se instalam inconscientemente, não, existem crenças passiva e ativa. Né? As passivas são essas que você escuta na televisão, alguma notícia ruim, são as que você não tem controle sobre elas. Aquelas coisas que te falam na infância, coisas que você não lembra mais. Às vezes uma professora que falou que você não era capaz, a mãe que falou que você não era capaz, os amiguinhos que riram de você numa apresentação. Por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, não conseguem falar em público, né? Elas talvez na infância tiveram ali, foram apresentar alguma coisa e os coleguinhas começaram a rir, então ali já estão numa crença. Então a gente consegue trabalhar isso inconscientemente, né? Vamos usar ferramentas e o desbloqueio ele acontece naturalmente. Eu creio que é um trabalho essencial que tem que ser feito. Todos nós temos crenças, né? Basta identificá-las e ressignificar. Então, pessoal, acho que é isso. Acho que a gente teve esse papo excelente aqui com a Denise Queiroz, uma pessoa que vocês têm que conhecer, tinham que conhecer. É um trabalho muito rico, que muda muitas vidas, que faz você prosperar além do que você imagina. Eu jamais estaria aqui hoje se eu não tivesse buscado esse tipo de ajuda, seja de terapia, seja de coaching, para atingir alta performance. Tem que ser um trabalho contínuo. Não vejo que tem que ser algo de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tudo, sei lá, ao menos uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Você tem que ter uma sessão para você conversar, expor como está o seu estado atual e para você seguir um próximo passo, porque o autoconhecimento ele nunca acaba. A busca é sempre eterna. Né? Quanto mais você busca, mais você descobre que você tem coisas, e aí você vai descobrindo bloqueios, padrões de pensamento, crenças, sabotadores que você não sabia nem que você tinha. Sem falar esse intercâmbio cultural que você teve, para você ter diversos ângulos de perspectiva, contribui bastante com o empresário, investidor profissional que quer ter um sucesso global. Com certeza. Então é isso, obrigado. Perfeito. Obrigada a vocês.